Olá, Deus abençoe a todos. Vamos meditar aqui no livro de Jeremias, no capítulo 7. Olha só o que diz. O templo não protege a nação iníqua. Palavra que da parte do Senhor foi dita ao profeta Jeremias. Olha só o que Deus falou para Jeremias. Ponte a porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. E diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Amém, pessoal? Então Deus, presta atenção, Deus, ele mandou o profeta Jeremias ir até a porta do templo, até a porta da casa do Senhor, e ali falar, proclamar, profetizar as seguintes palavras. Olha só, presta atenção. E Deus mandou ele falar o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Então, o profeta se colocou diante das portas do templo para falar para aqueles que entram por aquelas portas, seja o obreiro, seja o membro, seja o pastor, seja o bispo, seja o profeta, seja o sacerdote, não importa. Todos aqueles que estavam entrando por aquelas portas, eles ouviram a palavra do Senhor através do profeta Jeremias, através do profeta de Deus. E Deus falou o seguinte, presta atenção, ele disse: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Ou seja, Deus estava falando o seguinte, meu amigo e minha amiga: elimina o pecado, elimina o erro, retira do meio de vocês as obras más, retira do meio de vocês tudo aquilo que desagrada a Deus, emendai os vossos caminhos. Deus estava chamando o povo para um conserto, para se consertar diante dele. Deus estava exortando aquele povo para se consertar diante dele, porque não importava se eles estavam indo ou não para o templo, porque, como diz o título aqui desta mensagem, o templo não protege. O templo não protege a nação iníqua. Ele não protege. Não adianta. O templo não protege. A pessoa ela pode frequentar a igreja A, ela pode frequentar a igreja B, a igreja C, mas igreja nenhuma, prédio nenhum, templo nenhum protege a pessoa daquilo que vem sobre ela. O templo não protege. Só existe um que protege a pessoa de todo o mal. E esse é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Então, ele falou o seguinte: emenda tudo, emenda as vossas obras, emenda os vossos caminhos, se conserta,
Elimina do meio de ti o pecado. E ele diz mais: não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Olha só, muitas pessoas, elas depositam a sua confiança, a sua fé, não em Deus, mas em uma religião. E ser de uma determinada igreja, meu amigo e minha amiga, não quer dizer nada. Porque crente até o diabo é, está escrito na palavra de Deus. Crente até o diabo é, evangélico até o diabo é. Então, não se admire se alguém chegar para você e falar o seguinte: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Ou seja, esse aqui é o templo do Senhor. Esse templo aqui é o templo dos milagres. É o templo onde acontecem as maravilhas, os milagres, os prodígios. É o templo aonde as pessoas são curadas, aonde as pessoas são libertas. Olha só a estrutura, olha só a grandeza, olha só esse templo. Não se admire disso, meu amigo, porque na realidade não ficará pedra sobre pedra. O Espírito de Deus, ele não habita aonde existe o pecado. O Espírito Santo não habita aonde existe a mentira. O Espírito Santo não habita aonde existe o erro. O Espírito Santo não habita nesses lugares. Não interessa se é um lugar de luxo, não interessa se é um templo luxuoso, se é um templo com ar-condicionado, se é um templo que tem aquelas poltronas confortáveis, se é um templo que é iluminado, bonito. Deus não quer saber disso, meu amigo. Por isso, não se iluda com templos, não se iluda com religiosidade, não se iluda com religião, não se iluda com a igreja A, com a igreja B, não. Isso tudo vai passar. Mas se você se apegar a Deus, se você buscar a Deus de fato e de verdade, então Deus, ele vai te guardar, porque o templo não protege, mas o Espírito de Deus, ele te protege. Se você emendar os teus caminhos, se você emendar as tuas obras, se você buscá-lo, se você buscá-lo de fato e de verdade, então Deus, ele vai te proteger, te iluminar, e ele vai te abençoar poderosamente. E continuando, diz aqui, versículo 4: não confieis em palavras falsas, dizendo templo, templo do Senhor. Isso aqui eu já falei. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo. Ou seja, Deus está falando o seguinte através do profeta Jeremias, que não adianta nada a pessoa estar dentro de um templo religioso e a pessoa fazer tudo errado. Não adianta nada a pessoa estar dentro de uma igreja e a pessoa não ser justa, e a pessoa não ser sincera diante de Deus. Porque, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, você pode enganar todo mundo. Você pode enganar o seu pastor, você pode enganar o obreiro, você pode enganar os membros, você pode enganar todo mundo. Mas a Deus, você não engana. Vou repetir. A Deus, você não engana, porque Ele te conhece. Ele te conhece. Não adianta enganar a Deus, porque uma hora a máscara, ela vai cair. E quando a máscara cai, meu amigo,
a vergonha é sua. A vergonha é sua. Então vigia, vigia. Então, olha só, e no versículo 6, ele diz o seguinte: se não oprimirdes os estrangeiros e os órfãos e as viúvas, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei aos vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós, aqui Deus está falando, ó, olha só, eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada aproveitam. Palavras falsas de pessoas que não têm comunhão com Deus, de pessoas que não têm intimidade com Deus, de pessoas que dizem orar pelas outras e não oram, pessoas que dizem sacrificar madrugadas, orando, jejuando. Eles dizem que passam a madrugada orando, jejuando, mas não fazem absolutamente nada disso. Eles não fazem isso. Por quê? Porque são falsos. Eles enganam as pessoas, enganam a todos, mas a Deus eles não enganam. Como eu falei, eles podem enganar todos, mas a Deus eles não enganam. E continuando diz aqui, ó, versículo 9, é uma interrogação. Ele diz: o que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não os conheceis, e depois vindes aqui na minha casa e pontes diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos? Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Ou seja, é o que eu falei. As pessoas, elas andam em caminhos errados, fazem tudo aquilo que desagrada a quem? A Deus. E depois elas vão até o templo, se apresentam diante do altar, e ali queimam incenso, e ali fazem sacrifícios, e ali elas devolvem o dízimo, elas dão oferta. Só que a vida está toda errada. E não tem ninguém que as exortem. Não há profeta, não há pastor, não há um obreiro, não há um diácono que exorte essa pessoa ou essas pessoas. Não há ninguém que exorte esse pastor, que exorte esse obreiro, que exorte esse diácono. Não há ninguém, porque para muitos o que interessa é o seu dízimo. Para muitos o que interessa é a sua oferta, você sendo ofertante, você devolvendo o seu dízimo é o que interessa para eles. Eles não te exortam e depois se apresentam diante do altar como se nada tivesse acontecido, como está escrito aqui, ó. Vocês fazem tudo isso e depois se apresentam diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, e ainda tem a cara de pau, me perdoe eu falar assim, e ainda tem a cara de pau, como está escrito aqui no versículo 10, de dizer: estamos salvos. Olha só, a cara de pau. Participam da Santa Ceia sem saber o que é Santa Ceia, participam do corpo e do sangue de Cristo sem saber o que estão fazendo, e ainda dizem o seguinte: estamos salvos. Muita hipocrisia, é ou não é, meu amigo? É muita hipocrisia, mas Deus está vendo. Não adianta, não há nada em oculto que não seja revelado. Não há nada em oculto que não seja revelado. Não há nada em oculto que não seja revelado. Você pode enganar por um tempo, 2 tempos, mas a verdade vai vir à tona. A verdade vai aparecer.
Escuta o que eu estou te falando. A verdade vai aparecer. Esses que ficam enganando as pessoas, esses que roubam as ofertas, os dízimos, esses que estão brincando na obra de Deus, eu vou dizer para vocês daqui a pouco o que Deus vai fazer com vocês. Porque seria necessário o arrependimento enquanto é tempo. Porque se você não se arrepender, a mão de Deus vai pesar na tua vida, na tua casa e na tua família. Então, versículo 11 diz assim, ó: será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Ou seja, uma casa de ladrões? Eis que eu, Deus falando, ó, eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Ou seja, ele está vendo tudo. Será que Deus está observando o pastor da sua igreja? Será que Deus ele observa o bispo? Será que Deus ele observa o obreiro? Ah, meu amigo, Deus ele te observa. Deus ele te observa. E se você estiver brincando na obra dele, ele até deixa, ele até te dá corda para você brincar. Vai brincando. Ele deixa você ir brincando. Ele deixa você ir brincando. Até um dia, meu amigo, até um dia que você, infelizmente, vai sentir o peso da mão do Deus vivo. E ai daquele, está escrito, é ou não é? Ai daquele que cai na mão de quem? Do Deus vivo. Ai daquele que cai na mão do Deus Todo-Poderoso. Na mão do diabo tem Deus para livrar. E na mão de Deus? Se você cair na mão de Deus, quem é que vai te livrar? Ninguém. Então, se arrependa enquanto é tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo para você se arrepender. E no versículo 15, para terminar, diz assim, ó: lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. Ou seja, se a pessoa não se arrepender, ele vai lançar esses da presença dele. Ele vai lançar fora. Ele vai lançar fora. Por isso, aqui no livro de 2 Crônicas fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, eu o ouvirei do céu e sararei, perdoarei seus pecados, não é isso? Perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Então, meu amigo, não brinque. Não faça a obra de Deus relaxadamente. Não brinque com as coisas de Deus. Porque o templo não protege, a igreja não protege. Ah, eu sou da igreja A, estou protegido. Tá, não. Eu sou da igreja B, estou protegido. Tá, não. Não está. Porque o templo não protege a nação iníqua. E Deus ainda diz assim para o profeta, ó. Deus fala assim, ó, Jeremias, a tua intercessão, ou seja, as tuas orações por esse povo, não vai surtir efeito. A intercessão do profeta não vai salvar um povo rebelde, um povo que não quer nada com Deus, meu amigo. Você pode subir monte, você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer o que você quiser fazer. Não adianta.
Deus até diz para ele assim, ó, não intercedas por esse povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes. Olha só, estou lendo aqui Jeremias capítulo 7, versículo 16. Ele diz assim, ó, tu, pois, Jeremias, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Deus está falando aqui, ó, o seguinte, não me importune. Não me importune porque eu não vou ouvir. Você pode subir monte, você pode orar, você pode fazer o que você quiser. Se o povo é rebelde, se o povo não quer, se essa pessoa não quer, meu amigo, Deus, ó, lava as mãos, Deus não pode fazer nada. Você tem que cuidar de você. Por isso que eu digo, você bispo, você pastor, você obreiro, você diácono, você presbítero, seja lá, você membro, seja lá o que você for. Cuide da sua vida. Cuide do seu ministério. Cuide da sua vida espiritual. Cuide da sua vida. Cuide da sua vida. Sabe por quê? Porque se Jesus voltar, você pode ficar também, porque a salvação é individual. Se a pessoa não quer nada com Deus, o problema é dela. Busque você a ter comunhão com Deus, porque Deus ele vai te abençoar. Amém, pessoal? Então não adiantava o profeta orar por eles, não adiantava, Deus falou até o seguinte, ó, não me importunes, não me incomode. Não me incomode. Por isso, meu amigo, muitas pessoas estão dentro das igrejas com a vida destruída. Sabe por quê? Porque elas não querem nada com Deus. Nada. Nada. E assim vão levando a vida. Assim vão levando uma vida religiosa, uma vida mesquinha, uma vida miserável. Por isso eu digo, cuide de você, cuide da sua salvação, porque Deus tem o melhor para a tua vida. Amém, pessoal? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus e medita nessa palavra aqui. Medita, porque é muito forte. O templo não protege a nação iníqua. Deus abençoe.